Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma excelente tarde para vocês. Essa tarde de sexta-feira, que o Senhor possa abençoar grandemente o coração dos irmãos, possa falar o coração de cada um que está entrando nessa transmissão. Eu já peço que você curta esse vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. A palavra de Deus, ela nos diz assim, eu vou ler uma pequena parte de um texto da Bíblia, lá em Lucas 24, versículo 32 nos diz assim: E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria ele as Escrituras? Durante o ministério de Jesus, ele chamou pessoas bem diferentes, né? Quando a gente olha para o colégio apostólico, ali, os discípulos de Jesus, nós vemos Mateus, né, que era um publicano, um cobrador de impostos. E nós vemos Simão, o Zelote, né, que era um zelote, um homem que era totalmente contra o Império Romano e aquilo que ele representava. E o Mateus era a representação, de certa forma, do Império Romano, era um cobrador de impostos do Império. Então, pessoas tão distintas faziam parte de um mesmo projeto, de uma mesma obra, né? Só que o texto aqui, ele fala de dois discípulos que saíram de Jerusalém após Jesus ser morto. Eles se escandalizam, ficam tristes pelo que aconteceu, e nesse momento de tristeza, no momento de prova, eles vão para uma cidade chamada Emaús, e eles se afastam de Jerusalém, que era o centro da vontade de Deus. Então o texto ele narra um dos momentos mais difíceis, né? Pode dizer até mesmo desses discípulos da igreja, né? Esses discípulos eles, tinham acabado de ver Jesus morrer, né? Ser preso e levado à cruz, e Jesus, que dizia ser o Filho de Deus, havia curado, libertado, operado grandes sinais. Será que ele iria acabar daquele jeito? Morto numa cruz? Onde estava o seu poder? Talvez fosse esse o grande questionamento daqueles discípulos. Então os discípulos eles começaram a fazer uma avaliação das suas vidas. Será que tudo aquilo que eles viveram até então havia valido a pena? Em meio a esses questionamentos, irmãos, eu vejo que aqueles dois discípulos eles resolveram voltar para o caminho de Emaús, né? Ir embora, voltaram atrás. Simplesmente eles desistiram do projeto de Jesus, o projeto que o Senhor tinha mostrado a eles. Deixaram Jerusalém, que é a habitação da paz, desistiram do milagre, desistiram da bênção. Mas Jesus vai ao encontro deles, e eles não conseguem ver Jesus. Aquelas irmãs haviam anunciado que Jesus ressuscitara, mas eles não conseguiram acreditar que Jesus estava vivo. Em meio às lutas, e aí trazendo para a nossa vida, que a gente passa, que nós passamos, as lutas de hoje, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, muitas vezes não acreditamos que o Senhor é poderoso para nos abençoar. Não cremos no seu poder. Pensamos até mesmo em desistir. Pensamos que, olha, Deus, como isso? Deus, ele falou e será que deu errado? Será que o projeto falhou? Imagina, Jesus fez tudo o que fez e será que o fim é esse? Uma cruz? Será que o fim é esse? Destruição, derrota? Será que o fim é esse? É a morte dele? Como isso? Aquilo tudo foi em vão? Será que tudo o que vivemos foi em vão? Nós questionamos, né? Que nem os discípulos no caminho de Emaús. Mas Jesus se revelou a eles. Jesus passou a caminhar com eles ali, naquele caminho. Eles não reconheceram. Sem reconhecê-lo. Os discípulos até questionavam, né, a Jesus, perguntando, né, quando foram questionados eles, né, porque estavam tristes, né, e eles falam: olha, tu és peregrino em Jerusalém, não sabe do que aconteceu? Eles contam a história: olha, Jesus, nosso mestre, né, morreu, nós achávamos que seria ele e tal. Jesus ouviu, né, tudo que eles tinham para dizer. E isso é uma bênção, né, porque o Senhor ele sempre ouve as nossas queixas, as nossas demandas, nossos lamentos. Isso é uma bênção, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração, sempre ouve o nosso clamor. Deus é extremamente paciente, conosco, é um dos atributos divinos, é a longanimidade, ele é tardio em se irar, em se irritar, e às vezes nós murmuramos, reclamamos, duvidamos, e a nossa oração ela é regada de dúvidas, de incertezas, e Jesus ouviu cada uma daquelas palavras. E ele, a ação do Espírito Santo através da palavra de Jesus, porque ele ouviu, mas ele respondeu.
Quando ele respondeu, ele entregou uma palavra revelada para aqueles homens. Ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse, morresse, sofresse todas essas coisas para entrar na sua glória? Lá em Lucas 24, 26, a Bíblia vai nos dizer isso. Então Jesus, ele revela o projeto. Ele descortina o projeto. Que era necessário que o Cristo sofresse, o Messias, né? O Cristo aqui ungido, o Messias, sofresse para entrar na sua glória. Então essa palavra no Espírito, né, ardeu no coração daqueles discípulos e produziu frutos. O objetivo do Senhor era trazê-los novamente a Jerusalém, para reconduzi-los ao centro da vontade dele, ao centro do projeto. Deus, ele faz isso conosco. Ele fala ao nosso coração, nos anima, nos renova a nossa fé para nos reconduzir de volta ao projeto. E as palavras dele, elas ardem o nosso coração. Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava? Quando o Senhor fala ao nosso coração no meio das tribulações, das angústias, do sofrimento do dia a dia, o nosso coração se arde pela presença dele. As palavras dele traz paz ao nosso interior. Então, hoje a gente vê, né, quantas pessoas estão nessa mesma situação, e talvez você hoje que está ouvindo essa mensagem, agora nessa tarde de sexta, talvez esteja igual que nem esses discípulos, indo para Emaús, né? Frio, triste, sem confiança no Senhor, desistindo. O caminho de Emaús é um caminho de desistência. Mas através de uma palavra do Espírito Santo, o Senhor Jesus ministrando, né, a sua palavra, o agir do Espírito Santo, o Senhor, ele vem e atingiu ali o coração daqueles dois discípulos. E ele vai atingir também o seu coração. Só essa revelação, a palavra de Deus, pode fazer arder o nosso coração, operando uma verdadeira transformação na nossa vida, na vida do necessitado, reafirmando as promessas, nos reconduzindo ao centro da vontade de Deus, ao projeto dele, ao querer dele. Jesus, ele fez de novo com que eles entendessem, né, o projeto e voltassem para os trilhos. Está desistindo? Está abandonando o Senhor? Acha que Deus falhou? Acha que é o fim? Que Deus não vai dar jeito? Que o Senhor não vai mudar a situação? Que o cenário é irreversível? Eles pensaram isso, foi crucificado. Acabou, morreu. É irreversível. Não é não. Porque aquilo que está morto, o Senhor pode ressuscitar. Porque aquilo que parece ser o fim aos nossos olhos, para Deus, possa ser que seja apenas o início de uma nova e maravilhosa etapa na presença dele. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.